Olá, amigos da Jovem Pan Online, seja bem-vindo a esta conversa ao vivo que nós temos a partir de agora. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. E hoje o nosso tema é meio ambiente. Nós vamos saber como é que está exatamente a situação das árvores em São Paulo. Todo mundo reclama que São Paulo é uma cidade de pedra e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais essa discussão. E muita gente não sabe, mas é através das árvores que nós também podemos conhecer um pouco mais da história e do clima da própria cidade. E é sobre isso que nós conversamos a partir de agora com o Ricardo Henrique Cardim, ele que é presidente da Associação Amigos das Árvores, é cirurgião dentista, mestre em odontologia pela USP e atualmente é mestrando do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da mesma universidade. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui. É um prazer, Luciana, poder falar um pouco sobre as árvores para os telespectadores. Estava vendo aqui pelo seu currículo que você é cirurgião dentista e também mestrando em botânica, né? Como é que a gente consegue conciliar essas duas paixões? Pois é, né? É um paradoxo. Muita gente me pergunta sobre isso. A odontologia foi a profissão que eu abracei já adolescente, né? Mas, na verdade, eu gosto de botânica, de árvores, desde criancinha, e isso sempre esteve comigo. E aí chegou uma hora que eu resolvi assumir isso e trabalhar pela árvore, fazer disso mesmo parte da minha vida. Então eu toco metade odontologia e outra metade botânica, meio ambiente. Agora, Ricardo, você que tem um estudo, tem um trabalho voltado a essa questão em São Paulo, a gente pode dizer que a capital paulista é realmente uma cidade de pedra? A gente pode dizer sim, porque ela é uma cidade de pedra, mas São Paulo tem verde. A questão é que o verde é mal distribuído. Você olhando São Paulo quando você sai de avião da cidade, você percebe que a cidade tem manchas verdes, entre aquele mar de construções brancas e cinzas. Esse verde, o problema é que ele está somente em alguns bairros, parques da cidade. Então você vai, por exemplo, na Zona Leste, você dificilmente acha uma calçada verde. As calçadas lá têm um sol inclemente em cima de você. Agora, você vai andar na Alameda Santos, perto da Paulista, você vai andar sobre a sombra de árvores. Aí é a história da urbanização da cidade, bairros que foram planejados. Mas a cidade de São Paulo, eu ainda acho uma cidade muito cinza. Cabe mais verde aqui dentro. Você falou, né, sobre essa questão da própria história da cidade. Alguns bairros foram planejados e tiveram a sorte de poder manter um pouco ainda da sua história, das suas árvores. Como é que a gente poderia explicar o porquê que algumas regiões, como o caso da Zona Leste, por exemplo, que você citou, é tão desprovida de árvores? Então, a questão é histórica, né? A Zona Leste, parte da Zona Norte, sempre foram áreas operárias, na época da industrialização da cidade, lá pelo final do século XIX, começo do século XX. Então não houve uma preocupação do poder público, nem dos loteadores, de trazer uma qualidade de vida para aquele local. Era um local somente para dormitório. E, ao contrário do que ocorreu, por exemplo, em bairros mais nobres, como aqueles incorporados pela companhia City, que loteou Pacaembu, o Jardim Europa, o Jardim América, essa empresa ela se preocupou em trazer o conceito cidade-jardins, que já estava acontecendo na Europa, acontecendo nos Estados Unidos, com casas com grandes áreas verdes, praças no meio do bairro, ruas bem arborizadas, e criou essa disparidade. Então, o paulistano daquela época, do começo do século XX, rico, ele tinha à sua disposição bairros arborizados, enquanto o paulistano operário, cabia a ele somente o sol na sua cara, não tinha esse direito. Por exemplo, e quais os problemas, as consequências que um bairro sofre, por exemplo, como no caso da Zona Leste que você citou, por não ter árvores tão arborizadas, não ter áreas tão arborizadas? Bem, os problemas são inúmeros, né? A árvore, hoje, eu falo o seguinte, ela não é, a gente considerava muito ela como um enfeite na cidade, como algo que está aí para deixar a cidade mais bonita. Hoje, a árvore, na verdade, ela é uma prestadora de serviços ambientais. Então, ela que torna a nossa vida dentro da metrópole mais suportável. Que ela libera umidade no ar, ela faz a reciclagem do ar, segura os barulhos, segura a fuligem, retém a água da chuva de enchentes, enfim, a lista é longa. Mas eu acho que o principal, para o que está passando hoje, que é a situação caótica do trânsito, a gente tem que lembrar que uma rua bem arborizada é um convite à caminhada. Quando você tem uma calçada verde, você tem vontade de se deslocar por essa calçada e andar. E com isso, você deixa o seu carro em casa, deixa de usar ônibus, metrô, transportes públicos. Então, a gente tem que passar
a pensar mais na árvore como um instrumento para a cidade ter mais qualidade de vida. Isso é de lembrar que as mudanças climáticas vão realmente ocorrer, isso já é fato. Já está acontecendo. Já estão acontecendo. Nós vamos ter uma cidade, no mínimo 3 graus mais quente daqui a algumas décadas. Aí a pergunta, será que a gente vai querer ter uma cidade cinza e quente ou uma cidade verde e amena? Para nós, quando estivermos mais velhos, e para nossos filhos. Por isso a árvore é importante. E como que a gente poderia atuar de forma a tentar contribuir com o meio ambiente? Se a gente pensar, pelas conversas que eu tenho com as pessoas de árvores, até mesmo no blog, tem uma grande interatividade, muita gente se preocupa com a Amazônia, né? A gente ouve falar demais, estão devastando a Amazônia, é um problema, tal. Não, realmente é um problema sério, é uma questão que precisa ser resolvida. Mas e o meio ambiente nas cidades? Como é que ele está, né? As pessoas vivem nas cidades, né? Então, isso a gente tem que lembrar. Onde moram 20 milhões de pessoas é aqui, nesse pequeno espaço da cidade de São Paulo, da nossa região metropolitana. E cabe a nós tentarmos mudar essa situação da cidade cinza que você falou, da cidade selva de pedra. E para isso não precisa de grandes projetos. O que precisa é o paulistano começar a tentar inserir a árvore dentro do seu campo de visão. Seja aquela árvore que ele tem na frente do prédio, aquela árvore que tem na frente da casa dele. Eu percebo muito que as pessoas gostam de árvores, elas estão a favor da questão do verde, mas quando tem aquela árvore na frente da casa dela, que joga folhinhas na frente da rua, aquela já vira uma inimiga. Ou a raiz, por falta de espaço, atrapalha a calçada, ela já tenta podar, arrumar um jeito de subtrair aquela árvore da rua. Mas quando vai estacionar o carro, gosta de parar embaixo da árvore do vizinho. Então, esse eu acho que é o principal problema na cidade. É o paulistano aceitar que a árvore ela traz muitos benefícios, mas também tem um pequeno custo, que seriam suas folhas, que seriam, às vezes, uma semente que cai no chão, ou uma queda esporádica de vez em quando. Tudo tem seu custo, né? Mas o benefício é imensamente maior do que o custo. Nesse caso. Você falou sobre as calçadas verdes, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse conceito, como ele chegou ao Brasil. Então, a calçada verde é um conceito que no exterior já vem sendo bastante difundido, principalmente nos países do primeiro mundo, e em São Paulo existem pouquíssimas situações como essa. Até que eu me referi à calçada verde na nossa conversa, mas como aquelas calçadas que têm árvores, que eu já acho que já é um grande avanço para a cidade de São Paulo. Você tem uma calçada com árvores a cada, por exemplo, 5, 10 metros. Que já permite criar um corredor, um túnel verde. O ideal seria que essas calçadas, para serem verdes de verdade, tivessem uma condição de permeabilidade do solo. Por exemplo, aquela grelha com grama, né, e um caminho no meio que permita que as pessoas passem sem maiores problemas, por exemplo, pessoas com dificuldades de locomoção, mas que em volta tenha um gramado, que possa receber água da chuva, que as raízes da árvore tenham como ter aeração e não estourar o calçamento. Então ela tem que envolver também essa questão da absorção da água, do verde dentro dessa calçada e do vai e vem das pessoas de uma forma tranquila e segura. São Paulo ainda tem muitas poucas áreas assim. Ricardo, a gente está discutindo essa questão do meio ambiente, como é que a gente pode fazer para participar, para ajudar a esse mundo, né, ter uma qualidade de vida melhor. Mas, por exemplo, quem deseja plantar uma árvore, mas tem uma área muito reduzida dentro de casa, não tem como justamente plantar uma árvore na sua área disponível. Como é que a pessoa... Existe alguma alternativa para essa pessoa? Existe, né? A grande questão, até vou fugir um pouco do assunto para falar uma coisa que é interessante, pouca gente sabe, mas cerca de 80% das árvores que a gente tem na cidade, das plantas que a gente tem nos jardins de São Paulo, são de origem estrangeira. Interessante, né? Sendo que a gente está num dos biomas de maior biodiversidade do planeta, a Mata Atlântica. São Paulo, antes de ser cidade, era a Mata Atlântica, com centenas de espécies vegetais e animais convivendo. E aí nós viemos aqui, tiramos tudo isso, né? Desmontamos o relevo, removemos a vegetação e cobrimos de concreto. E para absurdo, ainda colocamos em cima dessa cidade plantas que vieram de longe, vieram de outros países, outros continentes, para enfeitar essa cidade. Isso gerou um problema. O paulistano hoje realmente desconhece o que são árvores nativas, o que são árvores da cidade. Isso se passa aos jardins também, às áreas de decoração. Então, tem inúmeras espécies da Mata Atlântica